boa tarde! Que saudade de vocês! Como é que tá sendo esse retorno? Como é essa estreia na vida 2023? Fafá, Valdete, Simone, meus amores, boa noite! Velho sinal, Fafá, boa noite, meus amores. Tô bocão hoje, gente. Primeira live de 2023, a gente tem que vir com bocão. Quando eu falava dessas cores mórbidas, um pouquinho de janela lateral. Soninha, Rita, Gláucia, que bom que vocês estão aqui. Shirloca! Você não quer acreditar, mas isso é tão normal. Você não quer acreditar que eu apenas era. Boa noite, meus amores. Obrigada, Shirloca. Shirloca tá trabalhando nos nossos brindes maravilhosos da nossa Jornada da Heroína, que vai acontecer sábado. Saudade das lives. Vamos voltar, né, Soninha? Vamos voltar com força total agora. Começou o ano pra gente, tiramos nossas férias, descansamos. Obrigada por vocês estarem me elogiando, recebendo essas boas energias nesse início de ano, né? Tô esperando a Dione. Acho que ela já tá por aí, deixa eu dar uma olhada. Vamos ver aqui se a Didi já entrou. Lateral do quarto de dormir. Deixa eu ver aqui. Desacreditar. A Didi já tá aqui. Meninas, a Gláucia tá falando, chega dia 15, mas não chega 14. Gente, vocês têm que entender que esse sábado, dia 14, no Rio de Janeiro, no novo hotel, vai ser babadeiro. A gente vai trazer a Jornada da Heroína, o resgate da alma selvagem, uma vivência transgeracional, mas não é disso que a gente vai falar hoje. A gente também vai falar. Mas hoje eu vou convidar a nossa aluna, Dione Carvalho, do Roma Sistêmica, da nossa mentoria. É uma mentoria para uma elevação, né, do profissional da área de terapia, com uma visão sistêmica daquilo que ele pode ser e representar no mundo. A gente trabalha alguns skills relacionados ao desenvolvimento de conteúdo, ao seu próprio desenvolvimento como terapeuta. E hoje nós vamos estar aqui falando um pouquinho sobre a linguagem universal da dor. Eu vou convidar essa minha aluna e o que eu quero que vocês observem. Está chegando um monte de gente nova aqui, a Marley, a Norma, a Deia de Biasi. Eu acho que vocês já tiveram algumas lives com a gente, mas são carinhas novas aqui no nosso projeto. Eu quero que vocês entendam que esse projeto do Terapia em Ação é um projeto, o Roma Sistêmica, é um projeto de trazer terapeutas que já atendem, que já estão aí ou iniciando as suas carreiras, mas que precisam se apropriar de uma visão, que precisam compreender qual é o seu papel no mundo como terapeuta, qual é o seu papel na sua vida, na sua família. E junto a isso nós vamos desenvolvendo habilidades, como hoje, né, nós vamos estar aqui falando com a Dione. Por quê, gente? Essa é uma preparação, essas lives eu estou chamando de live de esquenta, porque na semana que vem, dia 18 e 19, quarta e quinta-feira, nós vamos oferecer para vocês um seminário desse livro aqui. Você pode realizar os seus próprios milagres do Napoleão Hill. É uma leitura importantíssima para iniciar o seu ano com força total, compreendendo que dentro da sua mente tem todas as respostas que você pode e deve se preparar mental, espiritualmente, emocionalmente, mas que a mente, ela é o motor de todas as coisas. Então, tanto ela pode te levar a situações maravilhosas, a desenvolvimentos incríveis dentro da sua psique, e isso desenvolver
o seu processo de individuação, fazendo com que você construa, né, o seu encontro com essa self, que é a sua espiritualidade real, de uma forma muito bacana, mas essa mesma mente pode levar você a se afastar totalmente daquilo que seria o seu autodesenvolvimento, o seu crescimento, a sua individuação. Ai, Carlinha, é incrível. Se você quiser e puder, se inscreve. Lá na nossa bio tem o link do seminário que a gente vai dar, que vai ser gratuito no dia 18 e 19, na semana que vem, tá bom? Então, que bom que você está aqui. Tati Fellini, tô com muita saudade. Obrigada por vocês estarem aqui. Eu vou convidar agora, então, a Dione, tá bem? Para estar aqui com a gente, a nossa aluna. Incrível. E é uma pessoa que eu acho que a gente precisa entender que esse tema não é um tema muito fácil, mas ela é uma mulher que eu posso dizer que sabe lidar e que eu considero que ela está dentro daquilo que a gente vai falar num grupo de pessoas muito fortes, de uma mentalidade muito forte, né? Então, eu agradeço muito a presença da Didi. Bem-vinda! Que bom que você tá aqui. Boa noite! Boa Tá dando pra ver aí noite. direitinho? Tá sim, tá dando para ver e te ouvir. Como é que Ai, você tá, Dione? Bem-vinda. obrigada. Olha, esse retorno, tô aqui nervosa que o primeiro dia, a primeira live Primeira na live do vida. ano do Terapia em Ação, você tá estreando comigo. Olha que coisa. Ah, então, aí tá assim, aquele nervoso, igual tava no primeiro, da primeira vez que eu fiz. Meu Deus do céu. Ritinha, boa noite. Que bom que você tá aqui. Mas eu falei, É, vamos mas lá. isso faz parte, gente. Isso é aquela coisa, é reestreia, né? Então a gente vai para É, reestreia, aí dá aquele friozinho na barriga e faz parte da emoção da gente estar sempre se reinventando, essa sensação de recomeço, mas o mais importante é o enfrentamento, né? Então a gente, sim, como é que a gente fala, né? A gente sustenta a angústia, a gente dá conta da angústia para poder superar, né? Para a gente poder construir algo novo. Ai, Robertinha, que bom que você está aí. Ela botou que mulheres. Olha quem está falando, né? Nossa ou Roberta querida. Então, Didi, eu mais uma vez eu vou dizer, olha, a gente vai falar um pouquinho do livro, né? Vamos dar um spoilerzinho aqui do livro. Você pode realizar os seus próprios milagres, mas mais do que isso, pessoal, pessoas queridas. As nossas alunas construíram um seminário. O que, que elas fazem? Elas leem o livro, nós fazemos o compilado daquilo que é mais essencial para poder trazer para vocês num formato de seminário, no formato de palestra. Isso é uma forma delas treinarem e eu garanto que elas já estão bastante bem treinadas. E é uma forma também da gente estar distribuindo para vocês um conteúdo gratuito de alta qualidade. Então, Dione, se apresenta, fala o que você faz, né? Como que está sendo toda essa experiência para você. E vamos começar a falar do seu tema, que é a linguagem universal da dor. E o que, que isso pode acrescentar aqui para o pessoal. tá bom? Me chamo Dione Carvalho, sou aluna da Giovana aí já um ano e quase 2 anos junto aí, já aprendi bastante coisa. Nossa, já uma transformação e tanta, né? Para quem imaginava nunca falar numa live, nem me via falando, já estou aqui, já estou muito agradecida, né? Realmente aquele que ela falou dá um frio na barriga, mas a gente esconde e vai em frente, seja lá o que tiver que acontecer, o importante é fazer, né? Sempre, buscar sempre se melhorar. Passei um final de ano bem, tranquilo assim, dentro do possível, né? Dentro da jornada aí das dores, das transformações. Um dia um pouco mais calminha, outro dia um pouco mais agitada, mas sabendo que tudo é para o bem do todo, né? Basta a gente se permitir através da mente, né? Que é o E nosso olha, tempo, eu nossa quero dar um olá, transformação. que a Seudana entrou falando aqui com a gente. Olá, querida. A Deia também desejando feliz 2023. A Sandra acabou de entrar. Pessoas queridas, para todos vocês, um excelente ano, que a gente inicie os nossos novos projetos. Eu sei que esse começo do ano, ao mesmo tempo em que a gente sente que tem como um caderno em branco, a gente também sente uma certa ansiedade. Fala assim, mas para que eu vou mexer com isso? É Gente, isso mesmo. para que eu vou me meter num monte de coisa aí de novo? Meu Deus, gente.
Isso tem tudo a ver com o capítulo que a gente vai falar agora, a linguagem universal da dor. O quanto você suporta a angústia, o quanto você suporta, né, passar pelos processos, sejam físicos ou mentais. O quanto você suporta isso. E aí eu vou deixar a Dione, então, trazer para a gente. Vamos lá, meu amor. Então, falando disso, né, de quando você suporta hoje, eu falei, gente, como é um desafio essa história de você, não é nem recomeçar, né? Você dá uma pausa. Quando a gente vem ali naquele, faz todo dia, faz toda semana, tem atividade, tem isso, aí depois você dá uma pausa para retornar. Aí eu pensei hoje, meu Deus, o que que eu fui me enfiar? O que que eu fui fazer? Eu sabia. É por isso que eu marquei uma reunião com as minhas amadas do Roma Sistêmica logo após essa live. Nós precisamos conversar. E isso é muito importante. A gente precisa compreender que está todo mundo sentindo a mesma coisa. E eu tenho certeza que todo mundo que está aqui na live está sentindo a mesma coisa. Eu sei que eu tenho um caderno em branco para recomeçar a minha vida, né? Mas ao mesmo tempo, para que eu vou aquela sensação, ai meu Deus, deixa passar mais um pouquinho, por que eu vou mexer com isso? Por que eu vou mexer com isso? Já que, né, deixa eu descansar um pouco. Mas isso faz parte dessa superação mental que a gente precisa fazer todos os dias para a gente tomar as rédeas da nossa vida. E tá tudo bem os altos e baixos, né? Mas o importante é que a gente compreenda que tem um sentido. E eu quero que você me explique, então, pra gente essa questão do que a dor física, a linguagem da dor representa, como que isso afeta a nossa mente, como o nosso físico afeta a nossa mente e vice-versa, porque eu acho que isso é muito importante para que a gente consiga olhar para 2023 com esse olhar de eu posso e vou realizar os meus próprios milagres. E o que essa questão da dor tem a ver com isso? E a gente vai falar disso. E Mara, bem-vinda, Glaucio, boa noite a todos vocês. Que bom que a gente está com a casa brilhando aqui, que vocês estão aqui com a gente. Vamos lá. Bom. Fala para mim! Então, né, dessa angústia, dessa dor, aqui no caso a gente vai falar um pouquinho da dor física, né, mas tem, na maioria da gente chama de dor emocional, aquele sofrimento de vai ou não vai, e tudo isso atinge o nosso corpo, né? Se isso for ao longo de muitos anos, de muito tempo, acaba se tornando uma dor física e tal. Então, por isso que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a linguagem universal da dor. Por que universal? Porque é uma dor a todos nós, seres humanos, né? A gente fala que quem não sente dor é poste, né? Então, assim, todo ser humano sente dor. Então, é universal. E como é que isso acontece na gente, né? Então, eu vou ler aqui um primeiro tópico, ó. A dor física é a linguagem universal que a Mãe Natureza conversa conosco. É a forma como ela nos mostra o que estamos fazendo da nossa vida. É a forma de chamar atenção para algo, seja uma dor de cabeça, uma dor no joelho, etc. Então, por que é uma dor universal? É aquela dor é a dor física mesmo que a gente sente. Às vezes é uma dor, porque a gente bateu, caiu, se machucou, levou uma topada. Você sente que realmente é uma dor por algo que você fez. Mas na maioria das vezes é dor de cervical, é dor no cotovelo, é dor não sei aonde. E é tudo causado, às vezes, por esconder as emoções, esconder as próprias dores sem se expressar, sem procurar um terapeuta para dizer aquilo que está sentindo. E aí, não vai para frente, né? Porque se fica aí, o que acontece? A gente acaba tomando remédio, não vai buscar o porquê. Né? Então, essas dores, né? Essas dores, ele fala aqui da mãe natureza, é a forma como a natureza veio mostrar pra gente, para avisar a gente, né? Por que daquelas dores. Por que a gente está sentindo? Uma coisa que você escreveu aqui, que é um trecho, né, que você colocou. Todavia, a dor é um dos instrumentos mais sagazes da natureza, pois é o meio com que ela força os indivíduos de todos os níveis de inteligência a se absorver pela lei da autopreservação. Então, é impossível estar no planeta Terra, né, sem Sim. a proteção, a autoproteção da dor. Por quê? Porque, inclusive, gente, tem uma doença que é catalogada como uma doença, tá? Eu esqueci, não sei o nome, não vou lembrar, que são pessoas que não sentem dor. Então, imagina que você está com um processo infeccioso, um processo
no ombro, você deslocou o ombro e não sente dor. O que vai acontecer? Você vai continuar fazendo esforço, e tem pessoas que têm isso, né? É uma doença Sim, realmente sim, existente. sim. Eu até posso ver o nome aqui depois, enquanto a gente fala, vejo aqui na internet. Existe essa doença onde a pessoa ela é assintomática, ela não sente nenhum tipo de sintoma. O que acontece com essa pessoa? É muito mais fácil dela morrer do Com que eu ou certeza. do que você, né? Sim, sim. Porque Por você ela está não tomando um sentir choque aquele... elétrico, você não sente nada, né? Alguém passa É, em cima do seu verdade. pé, da sua perna, você não sente nada. Então, o processo da dor é um processo protetivo. É um processo, é uma lei de autopreservação da própria espécie, da própria biologia. E como você disse, é uma forma da mãe natureza falar conosco. Mas nós que somos terapeutas entendemos da linguagem, né, das dores, e falando um Sim, pouquinho aqui sim. até da Soninha, que é a nossa especialista em medicina germânica, a gente já sabe que também tudo aquilo que manifesta no físico não é somente um processo físico, tá ligado com o quê? Com as nossas emoções, com a nossa mente, a forma como a gente pensa, como a gente age, como a gente lida com as situações, né? Sim. Então, tudo isso está envolvido, né, no processo da dor física, não só da dor emocional, mas da dor física, né? Sim. Então, assim, seguindo um pouquinho mais, ó, todos nós fazemos qualquer coisa para não sentir a dor física. Toma chá, toma remédio, qualquer coisa, para esconder a verdadeira natureza da dor, né? Então, assim, às vezes a gente sente uma dorzinha de cabeça, vai lá e toma um remédio. Sente uma dor de garganta, aí a gente vai lá, toma um chá, qualquer coisa para esconder. E às vezes essa dor de garganta só está te avisando o quê? Precisa se expressar. Precisa colocar para fora aquilo que está incomodando. Ou apenas conversar mesmo, dar mais risada, dar mais gargalhada, né? Porque senão fica aqui, preso. E aí o que Fica que a tudo. gente faz? Né? Toma remédio e vai escondendo e não procura o fundamento daquela dor, né? Daquela dor de Uhum. garganta, daquele incômodo. E ao longo de muito tempo, o que acontece? Inflama tudo isso aqui, aí é hora de tirar as tireoide, tirar não sei o quê, e faz operação disso, cirurgia daquilo, por algo que às vezes, se nós tivéssemos nos observado, tinha um A gente cuidado. encontraria um padrão mental, né? Um padrão Sim, sim. emocional para aquilo que nós estamos manifestando. A Fafá trouxe o nome da patologia para a gente, é analgesia congênita ou insensibilidade congênita. Então, é isso que nós estamos trazendo. A dor, inclusive acabou de entrar a Lília Godoy, que é uma amiga minha de infância, e ela é personal. Então, é uma pessoa que sabe, né, dessa questão, que tem uma Sim, sim. resistência muito grande à dor física, porque todo mundo que trabalha muito com o corpo tem também, então, um domínio da mente muito, muito grande, porque eu consigo trabalhar dentro do limiar da dor, então eu também vou fortalecendo a minha psique, vou fortalecendo a minha mente. E isso é algo que a gente vai falar aqui também, né? Como a É, dor vai colaborar, como você lida com a dor, e como essa dinâmica vai fazer com que você seja uma pessoa capaz de realizar muito mais na sua própria vida, de provocar os seus próprios milagres, de conseguir construir uma vida muito mais é, é, com resultados, com alcance de objetivos, né? Por quê? Porque quando sim. eu aumento essa minha tolerância à dor física, eu também estou aumentando a minha tolerância psíquica. Eu também estou me tornando uma pessoa mais forte, né? Então, você colocou aqui também, no processo da dor física, há dois grupos de pessoas a que não quer saber a causa e as que querem buscar o porquê dessa dor. Fala um pouquinho disso para mim. Então, esses dois grupos, né? Quando eu estava lendo o capítulo, porque eu tinha lido o livro todo, aí depois fui ler só os meus capítulos e eu tive que retornar. E aí, no livro, ele fala disso, né? Que tem dois grupos de pessoas. Aquela que realmente sente a dor e vai tomar medicação, esconde e não quer ir buscar. E tem aquela, não, que vai buscar o porquê. Por que que eu tô com dor? Foi porque eu comi alguma coisa ontem e me fez mal? Por que que essa dor tá me atingindo várias vezes? Quantos dias? Quanto tempo? É por causa disso? Toda vez que aquilo acontece, me parece uma dor de cabeça. Ou então, quando eu penso em fazer algo, me dá uma dor no joelho, me dá uma dor no pé,
ou me dá uma dor de ouvido. Então, tem grupos de pessoas que têm essa mentalidade de querer se auto-pesquisar, né? Vamos dizer assim, se Sim. auto-querer saber, né? Começa a ter uma mente mais aberta, né? Uma mente mais, tanto que no livro eles chamam uma atitude mental positiva. Sim. Não, não deixa tudo só para o remédio. Enquanto que o outro grupo, não. Ah, sinto uma dor de cabeça, naquela correria, não é nem por maldade ou por não querer. É porque acha, foi criado assim também, né? De que tudo é um remedinho e resolve. Isso tem Naquela muito a correria. ver com aquele outro estudo que a gente fez sobre mindset, né? Então, Sim, mindset de sim. crescimento, você vê que esse livro tem muita relação com outras literaturas que a gente já estudou. Então, tem muito a Tem. ver o mindset de crescimento, né? E o mindset onde a pessoa, ela quer ficar simplesmente no conforto dela e não quer sair, a pessoa fica paralisada. Então, o que, que isso tem a ver com o que a gente fez no nosso estudo do mindset? Tem a ver que as pessoas que procuram as causas das suas dores físicas, das suas dores mentais, das suas angústias, essas pessoas elas têm inclusive uma capacidade, né, intelectiva muito mais ativa. Não significa que é mais burro ou menos burro, porque não Sim, tem a ver com uma capacidade no nível de um QI, mas tem a ver com uma inteligência para lidar com as adversidades, percebem essa dor de uma forma generosa, a dor como uma bênção, a dor como um caminho e não a dor como um fardo, como um peso ou como uma desculpa para que a sim. gente não faça a mudança necessária que a gente precisa fazer. Eu quero te usar como exemplo aqui, né? Então, assim, eu já atendo a Dione há muitos anos, que é muitos anos, quer dizer, assim, a gente está junto há 1 ano e meio, eu estou te atendendo há quase 2 anos já, como sua É. terapeuta e como sua professora há quase 2 anos também. E a gente já fez um tratamento energético, agora a gente está novamente trabalhando. E você passou agora por uma experiência muito complexa, né? Você passou por Sim. uma experiência de luto que todas nós ficamos muito impressionadas com a sua mentalidade. Eu sempre digo para você, vamos chorar esse luto, vamos olhar para isso, mas faz parte da sua característica ser assim. Todos os desafios da sua vida você encara dessa forma. Percebe que é uma mentalidade, é uma resistência à dor física, à dor emocional, né? Então essa psique ela tem muito mais condição de suportar as angústias, de suportar os lutos, de suportar os fechamentos de ciclo, de suportar as fases, né? E você, Sim. eu queria te homenagear aqui na frente de todos que aqui estão, né? Pelo movimento que você fez no final do ano passado, né? Com a perda do Noah, o nosso amorzinho. E eu falo isso, eu sei que você não se importa, eu estou falando com muito amor, porque ele vai ser sempre homenageado, o nosso mascote. E você, como uma mulher forte, né? Sempre vendo e não se recusando a se tratar nem a se cuidar, mas dizendo assim: eu tenho alguma coisa para aprender com isso e eu vou seguir em frente. Eu vou honrar esse Sim. amor e vou seguir em frente. Eu vejo você como essa pessoa que recebe a dor como uma bênção, como uma generosidade da mãe natureza. E por isso você tem essa atitude mental tão positiva. Por isso você é a mulher que você é. É por isso que eu tenho muita honra de ter você como minha aluna e ter você Eu, como minha assistida. Eu tenho muito orgulho de você. Ninguém assim, poderia falar desse tema melhor que você. né, Então, é engraçado, né, que quando você colocou lá, eu, assim, quando eu olhei logo, eu estava na rua, eu falei assim, ah, vou falar, vou colocar lá no fracasso, né, porque tinha sido o capítulo que eu já tinha resumido. Só que aí passou, quando eu fui marcar o meu, a Glaucia já tinha marcado, né, eu falei, ah, tudo bem. Aí a Fatinha também já tinha marcado, eu falei, ficou a linguagem da dor. Aí eu falei, nossa. Será que eu falo? Será que eu não falo? Vai ser a primeira, aquela coisa, né? Aquela angústia toda e tal. Depois eu falei, não, sabe da coisa? Vamos encarar, vamos falar, vamos colocar para fora, né? Assim, o que a gente sabe, o que sente e tal. E aí, agora você falando, eu sinto aqui, né, que realmente quando a gente passa a ter mais experiência para falar dessa dor, né? Quando a gente passa
por qualquer situação, né? No meu caso foi a perda do neném, né, do Noah. Acho que podia ser qualquer uma outra coisa, né? Tem gente que às vezes perde a casa, perde um carro, perde qualquer coisa. Então, quando você passa por aquilo, você realmente tem uma empatia com os outros. E com você mesmo, né? E você, como minha terapeuta, né, sabe, a minha, às vezes, vontade de precisar parar. Eu precisava realmente parar, eu precisava olhar para mim. Só que, ao mesmo tempo, eu não quero desistir dos meus sonhos, do que eu acho que sou capaz, né? Mesmo que, às vezes, precisa, sim, você voltar um pouquinho, chorar, se perguntar se está fazendo o caminho certo, se é por ali, se não é, mas O que a gente acreditar. está falando aqui é justamente isso. Não é uma ode a sermos resistentes a todo custo e a não sentirmos a dor. É o quanto eu consigo sentir essa dor e ainda assim ser uma pessoa com uma atitude mental fortalecida. Então diz aqui, gente, estou lendo as coisas que ela escreveu. O sofrimento por dor física ou mental, decepção, frustração, são meios pelos quais alguém pode tornar-se grande ou pequeno no sentido do fracasso. Então, assim, todos nós vamos passar por intempéries na vida. Todos nós vamos passar por morte, por perdas, por situações onde a gente se sente extremamente roubado pela vida. Mas qual é a minha atitude mental? Qual é a minha capacidade de suportar a angústia, a frustração? É o que vai me tornar uma pessoa grande ou pequena mediante ao fracasso, né? Então, todos nós vamos fracassar. Todos nós vamos ter momentos na vida em que a gente vai querer sentar no meio-fio e falar: meu Deus, Tem. por que isso está acontecendo comigo? O que foi que eu fiz? É uma sensação de morte em vida. A gente quase É. sai do corpo de tanto sofrimento. E isso são sofrimentos emocionais, sofrimentos mentais e sofrimentos físicos. Né? Tem certas dores, Sim, você é sim. fisioterapeuta também, você sabe disso. Tem certas dores físicas que não tem outra coisa a não ser esperar o tempo passar, não é? Isso, e assim, como fisioterapeuta, é o que a gente mais vê. Quando a pessoa tem muito medo, quando a pessoa fica com aquela angústia o tempo todo de que eu vou melhorar ou não vou melhorar, o tratamento é mais dificultoso, né? A recuperação não é tranquila, a recuperação, porque tem toda uma ansiedade, um porquê, por que foi comigo, por que eu senti tanta dor, por que eu tenho que estar nessa posição, por que eu tenho que estar numa cama, né? E aí você tem que ir ali e falar, não, faz parte, é assim mesmo, você vai sentir a dor, tem que sentir, né? Principalmente quando faz alguma cirurgia de joelho, que precisa ficar em repouso, aí depois vem a manipulação, que dói, Dói, e né? aí tem que aguentar para poder depois ganhar o movimento, né? Então, isso é muito dolorido, né? Fisicamente. Então, assim, se tudo aquilo né, que nós já estudamos, né, da aceitação, se a gente aceita que está passando pelaquela situação, que não tem muito para onde correr, e a partir daí ter uma atitude mental de que não, vai passar, de que sim, eu vou vencer, mas não vencer de que eu vou ganhar. Vamos vencer de que, tipo, tá melhorando e eu tô me melhorando, eu tô me descobrindo, seja lá, o que tiver que ser, né? Então, isso é uma atitude mental positiva, que é o que ele mais usa no livro, né? E Isso. aí, faz parte. Você colocou aqui também, ó, a atitude mental que tomamos perante as adversidades é que vai nos mostrar se erguemos ou se ficamos nos lamentando, foi o que você falou. E o outro É, tópico está aqui. No livro, o autor aborda uma constatação de que há uma relação direta entre pessoas que superaram as dores físicas e a obtenção do sucesso pessoal na carreira, e as que não superaram a sensação de fracasso e frustração. O domínio da dor física e mental é uma forte indicação de que a pessoa assumiu o comando da própria vida. Então, não é que essa atitude mental vai mudar a sua realidade, mas essa atitude mental ela vai, inclusive, alterar os índices de dor, não é? Vai sim, fazer você sim. sentir mais ou menos dor. E isso denota o quê? Um domínio, né? Sobre essa dor física e essa dor mental, onde você vai conseguindo lidar com todas essas questões
E isso prova e é uma forte indicação do quanto você é uma pessoa que tem um domínio, um controle sobre sua própria vida, o comando da sua própria vida. Óbvio que tem coisas que são aquém da nossa vontade, mas é uma pessoa que sabe se erguer e se levantar. Como que é essa questão da analgesia também que está falando aqui? Você, como terapeuta, tem um exemplo aqui no livro, né, sobre dentista. É, Vai contando, Napoleão Hill vai contando que ele foi ao dentista e que o dentista mesmo falava que tinham pessoas que tinham muito medo e que aí essas pessoas sentiam muito mais dor do que aquelas que eram mais tranquilas. Então, porque hoje em dia tem analgesia, mas esse processo de dor estava muito ligado com o quê, né? Então, explica pra gente, Johnny, o que é que vai influenciar, inclusive, no sentido mesmo da percepção dessa dor. então, é o olhar mesmo da mentalidade da pessoa, né? No livro, quando ele fala de que ele utiliza o dentista, né? Que uns sente, outros não, a recuperação ou a extração do dente, né? Então, tem pessoas que, ok, tudo bem, senta ali na cadeira do dentista, abre a boca sem, com a maior tranquilidade, enquanto que outros não, né? E ele fala disso, ele cita também da experiência da madrasta dele, né, que teve uma atitude mental com ele, né, por isso ele se tornou um grande escritor, uma grande pessoa, né, porque ela incentivou ele mesmo na dificuldade dele e ali acreditando, e ele acreditando nele mesmo, né, que é algo importante. Não adianta a Giovana dizer para mim de onde você consegue, de onde você faz isso, de onde você faz aquilo, você pode, você é forte, se eu não querer. Se eu não tiver dentro de mim aquela mentalidade de que não, eu posso, eu consigo, é difícil, mas dá para ir. Que bom que tem pessoas que me ajudam, né? Eu me sinto tão abençoada por essa dificuldade, assim, por essa dor que eu passei de ter vocês. Eu acho que assim foi uma preparação incrível que a mãe natureza, que a vida me deu, né? É ter todo esse carinho, ter todo esse apoio. E se tiver que chorar, eu choro. Se tiver que. Porque eu sei que tem alguém ali me dizendo: olha, Johnny, você agora precisa parar, você pode chorar, mas respira fundo, que nós estamos aqui junto com você. E você vai para onde você quiser ir. É você quem decide, né? Como você sempre fala, olha, eu estou aqui. O que vocês quiserem, eu vou responder para vocês, mas vocês é que tem que querer, né? É o Então, respeito, né? É o respeito ao livre-arbítrio do outro. Então, sim, como o sim. outro escolhe lidar com a sua dor, com a sua frustração. Isso é muito importante, porque não existem pessoas melhores ou piores. Não existem, não existe isso. O que existe é o quanto eu me dou oportunidades na vida mediante a uma postura de dizer assim, eu estou nessa situação muito difícil, eu estou coberto de dor, eu estou sentindo tudo isso é muito difícil. Mas eu me coloco numa atitude positiva. Olha como você diz, e é o que o livro fala o tempo todo, né? Você fala, eu É, passei por essa perda, eu passei por tudo isso, mas eu me sinto abençoada. Olha a força desse caráter, né? E a gente não está falando aqui de bom ou mau caráter, tá, gente? A gente está falando do caráter como uma extensão da personalidade, um caráter de uma pessoa que vai para o enfrentamento, né? Uma pessoa que vai para a vida. É disso que a gente está falando. Dessa questão do caráter tem a ver com isso, com a questão do enfrentamento da vida. Não ficar na dependência do outro, não esperar que o outro faça por mim. Né? Ir para esse enfrentamento significa isso, ir para a vida, ir para fora. Isso vai isso, fazer com que a gente tenha essa força. né? Que é o que ele fala lá, né, com relação às pessoas que suportam a dor física, a dor emocional, que vai, ela tem maior sucesso na vida. Vamos dizer, né, de sucesso mesmo de dinheiro, de riqueza, de construção de casa, de família. Por quê? Da mesma forma que ela tem uma atitude mental positiva com relação às suas dores, aos seus enfrentamentos internos, ela vai ter perante a vida. Então é quase que um paralelo assim. Se você consegue ir, consegue suportar, acredito que é só assim por uma fase da vida. Você faz isso no seu trabalho, naquelas dificuldades, né, de trabalho que a gente tem, naquela fase que tipo assim, meu Deus, nada dá certo, meu trabalho, perdi o emprego e tá. É só uma fase.
respira, olha e fala, por onde eu devo começar? Preciso ficar parada? Que foi o que me aconteceu nesse momento, que foi muito difícil dizer assim, você tem que ficar parada, você não pode fazer nada. Mesmo eu sem ter o neném na mão, sem poder fazer nada, você tem que ficar parada. Você tem que respeitar esse tempo, né? Precisa respeitar, precisa ficar quieta. Não varrer uma casa, não fazer. Para quem está acostumada desde criança, sempre fazer tudo. Sempre tá, vamos para a roça, vamos para isso, vamos para aquilo. Eu falo, né, do meu jeito, porque às vezes eu falo que sou um pouco lenta, sou mais devagar, mas eu estou fazendo devagar e sempre, né? Então, assim, na hora que diz você precisa ficar parada, foi, eu acho que uma das coisas mais, não é dolorida, mais Difíceis. difícil foi, mais difícil para mim, né? Porque com um bebê, com aquela situação, você tem aquela coisa, né? Tem que dar mamar, trocar, então você tem toda aquela atividade, então que não está em função de algo, de alguém, né? Então, as dores você às vezes até esconde. E quando não tem nada e precisa passar, né? Tanto que no livro ele comenta, né, que se a gente olhasse para essas situações e se sentisse agradecida, né, que é uma forma que a natureza tem para dizer, você precisa de repouso, precisa de descanso, precisa olhar para dentro de você, né, para depois dar um próximo passo. Se a gente bem soubesse que qualquer tipo de dor, seja aquele vazio que a gente sente, aquela insegurança emocional, seja uma dor de cabeça, que precisa ficar deitada, precisa ficar quieta, seja uma dor no joelho, seja uma dor na coluna, se precisa ficar em repouso, pare e pensa por que você está ali. E se precisa descansar, se precisa refletir sobre a vida, se não está na hora de dar uma parada, né? Porque está naquele corre-corre, naquele loop, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, né? E eu saio e tá. Que foi o que eu vinha fazer, né? Eu trabalhava, saía de manhã e tá. E agora você acorda de manhã e fala assim, o que eu vou fazer? Por onde eu começo? Né? Então, tudo isso é um questionamento interno. Suportar isso também faz parte de suportar a dor, né? Então, suportar, inclusive, o vazio. Esse Faz. vazio emocional também precisa ser suportado, né? Toda falta também precisa ser suportada. Isso é sinônimo de uma mentalidade madura, de uma pessoa que está amadurecendo no seu processo, que está se tornando uma pessoa mentalmente forte. Então, esse é o Sim. processo do amadurecer. Inclusive, isso é saber o momento em que eu não tenho nada que eu possa fazer sobre isso. Então, como eu uso a minha mente ao meu favor, eu diminuo a intensidade do sofrimento, respeitando, né, e compreendendo o que você falou com essa questão da bênção, né? Então, tem até uma história aqui que você falou aqui da madrasta, né, que ficava confinada numa cadeira de rodas e suspeitava que viveria em dor constante. Então, ele vai dizendo que ela sempre tinha uma voz agradável, que ela nunca reclamava, que ela tinha sempre uma palavra de incentivo, né? E Sim. isso trazia para ela o que? Um alívio, né? E ele diz o que aconteceu e entendeu a extensão em que ela dominava a dor física, ficaria completamente envergonhado quem conseguisse perceber o quanto ela tinha esse domínio pela dor física dela, ficaria envergonhado de expressar um medo de qualquer tipo num tratamento dentário cirúrgico. Tem pessoas que vivem em situações físicas muito dolorosas, né? E que suportam isso. Isso faz com que, inclusive, elas sejam... Gente, eu vou compartilhar uma coisa com vocês muito, muito forte, assim. Pessoas que passam por dificuldades físicas verdadeiras, pessoas que têm doenças crônicas, pessoas que têm... Às vezes a gente fala assim, meu Deus, essa pessoa não tem um pé e ela pinta. A pessoa não anda e faz um monte de coisas da palestra. O que essa pessoa fez? Foi a atitude mental dela que lidou com essas dificuldades de uma forma grandiosa e positiva para que ela pudesse fazer esse controle disso e transformar isso numa força, olhando para essa falta como uma bênção, olhando para isso como uma capacidade de se superar. Esse é um lugar, né, da utilidade da dor.
Esse é o lugar onde a natureza pode realmente nos ensinar algo e transformar isso num grande milagre, né? Então, a gente aumentar o nosso nível de resistência física ajuda a aumentar o nosso nível de resistência emocional. E aí ele diz aqui também, ó, o medo de qualquer tipo não é só o maior causador do fracasso na carreira, como também o principal motivo para que as orações tragam resultados negativos. O oposto do medo é a fé. E a fé é a senhora de tudo que não se quer. A fé é a senhora de tudo. E que não quer alcançar. E a gente vai, então, conseguir, através da fé, alcançar aquilo que nós desejamos. Aquilo que está dentro, né, do nosso pedido, da nossa necessidade. Mas essa fé, ela só funciona se ela não estiver sendo movida por um sentimento de medo. Então, quando eu me Sim. sinto abençoado mesmo na adversidade, tem pessoas que oram quando estão com medo. Estou falando orar, meditar, gente, qualquer coisa da sua conexão com a espiritualidade. Quando você faz um pedido, quando você faz uma promessa, quando você vai meditar porque você está passando por uma situação difícil, né? O Otávio colocou gratidão e saúde emocional sempre. Isso, Otávio, exatamente isso. Porque se eu estou grato e se eu consigo ver bênção na adversidade, quando eu vou fazer o meu religar e a minha reconexão com a espiritualidade, eu realmente abarco um canal de bênçãos. Eu realmente Sim. abro as portas e sintonizo com tudo aquilo que o universo tem e a minha mentalidade vai sendo modificada. Agora, se eu vou recorrer à minha espiritualidade porque eu estou com medo, né? O medo é exatamente a energia contrária da fé. A fé está também ligada com a questão do amor. Então, se eu estou no medo, eu não estou no amor, eu não estou me amando, eu não estou abençoada, eu não me sinto abençoada. O que vai Isso é acontecer? verdade. Né? Eu Acaba não vou que, ter as minhas orações ouvidas. sim, às vezes até é ouvida, mas aquele medo é tanto que você não consegue, né? Que é onde aquela coisa tem que acontecer o que tiver que acontecer, né? E aí você pede tanto através do medo, aquela coisa, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero. Aí tá a base do medo, mas não é aquilo que vai te ensinar é uma outra resposta que a vida vai te dar e você vai dizer, ah, não, não é por aí, Deus não fez o que tinha que fazer, para que que eu estou passando por essa dor? Por que que tá esse vazio interno o tempo inteiro, né? E aí não amadurece, né? O que ele fala no livro aonde tem pessoas que ele usa a linguagem de fracasso, né? Ou menos inteligente, ou mais inteligente, ou atitude mental positiva e a mais negativa, né? Que aí você não consegue lidar com os desafios da vida. Acho que tudo é comigo. Ai, a vida brigou comigo, eu faço e não tenho resultado. O Será que é que não isso? tem? Quem é essa pessoa? A vítima, né? A vítima é aquela Sim, que tem sim. sempre uma justificativa para os seus maus agouros, tudo aquilo que, né, considera tudo que é mais energias, maus agouros, pessoas desejando mal, e aí a pessoa não consegue sair disso. Entendendo que dentro de nós existe uma potência muito grande, porque nós somos parte, né, do grande Deus, do grande amor, do universo, nós fazemos parte, nós somos a representação de Deus, nós somos parte da centelha divina. Então, em nós existe essa dualidade, essa dicotomia, essa complementaridade, mas eu posso escolher me fortalecer ou eu posso escolher me enfraquecer. E a gente pode também escolher aprender, né? Não é porque hoje, talvez aqui, nesse momento, a gente entenda que, eu estou reclamando, eu estou sendo, né, eu não tenho resistência, eu não estou sendo resiliente, eu não estou cuidando disso. Eu olho para a dor como uma maldição, não como uma bênção. E aí dá aquela dorzinha no coração, aquele arrependimento. E aí o que eu quero dizer para você hoje? Sempre há tempo. A gente sempre pode mudar a nossa atitude mental. Você pode começar a fazer a sua cura, a sua autocura hoje. Você pode realizar os seus próprios milagres. Existe um conjunto de Independente. coisas que a gente precisa ver, independente de qualquer coisa, né? Independente de idade, né? Às vezes tem gente, né? Ah, lá que tá com seus 60, 70, né? Como a gente tem, você tem alunas e amigas, né? Com seus 60, 60 e pouco, e tá a fim de se transformar, né? Isso que é o bonito da vida. Você não tá ali, sabe? Porque eu tenho 80 anos, eu não vou fazer nada. Sim, dá para se Sim. fazer.
Dá para se descobrir tanta coisa com 80, né? Dá para se passear, para se tratar internamente aquelas dores, aqueles processos todos que estão lá escondidos, que a gente não sabe por que está ali. E aí, não, o importante na vida é não desistir, não desanimar, e se desanimar, saber que tem alguém, procurar sempre estar cercada de pessoas de mentalidade positiva, de estar ali para ajudar de coração aberto, né? Porque é a nossa escolha. Não tem muito para onde correr. Eu acho que tudo que eu conquistei até hoje e por tudo que eu passei, porque desde nova eu entendi que eu não dependia dos meus pais. Os meus pais me deram o que tinha que me dar, né? E eles não podiam, porque eu sempre fui pensativa, né? Eu fico parada assim, pensando e tal. E aí eu ficava me perguntando, se eu tivesse que mudar algo na minha vida, o que que eu mudaria? E aí, a única coisa que dizia era, se eu pudesse, eu começaria a estudar cedo, né? Porque eu comecei a estudar com 12 anos. Aí, eu me fazia essa pergunta sempre, sempre, sempre. E um dia, me veio a clareza. Que não dependia de mim ter que começar, porque eu comecei tarde. Era dos meus pais, mas meus pais não tinham como começar, me colocar na escola cedo, né? Então, aí eu me acalmei e falei, então tá, agora daqui para frente eu sei o que que eu faço. Você é o grande exemplo disso que a gente está falando, né? Você começou a estudar aos 12 anos. Até Foi. os 12 anos você estava na roça, trabalhando com seus pais. Hoje você é uma mulher que tem 2 universidades e está se especializando cada vez mais para ser a melhor terapeuta que você puder. Todas as vezes que a gente faz um trabalho técnico, que você escreve, que a gente senta e conversa e vai corrigir os trabalhos, você não fica dando desculpas. Ai, mas eu aprendi a escrever, eu só fui para a escola depois dos 12 anos. Você senta comigo e fala assim, aonde que está o erro? Faço. Que eu quero consertar. A gente fala sobre dicção, a gente fala sobre escrita, a gente fala sobre concordância verbal. Você nunca se sentiu humilhada. Não, Você sempre olhou para tudo isso como uma grande bênção, né? isso foi. E é por isso que o coração é ensinável, o coração é agradecido, o coração que em tudo vê bênção. Então não existe limite para você, mulher, né? Por quê? Porque você é uma pessoa que suporta a dor. Então não tinha melhor pessoa para a gente falar sobre esse tipo de mentalidade. Eu tenho muito orgulho de você. Eu não tenho dedos com você. Eu sento e falo, Johnny, vamos olhar para aqui, olha o texto, olha a quantidade de... Vamos consertar. E aí a gente senta e conversa e conserta os textos e você reescreve e faz de novo, e faz de novo, e faz de novo, né? Eu E só eu queria falo, agradecer você. eu que tenho que agradecer, assim, por ter te encontrado e saber que eu consigo ser o que eu quero ser, saber me expressar, que era uma das minhas maiores dificuldades, medo mesmo, era medo, vergonha que eu tinha de me expressar. Não é que eu não sabia, é que se eu fosse falar, eu acho que eu falaria errado, né? E aí, ao longo disso tudo, eu fui aprendendo que tá o quê? Você pode até falar errado, você pode, mas não se desanime. E, nossa, eu já me sinto, assim, uma bênção em poder expressar, em poder falar, que eu achava que eu não era capaz, sabe? É um presente que eu só tenho a agradecer. E tudo isso Porque você vê em tudo você vê bênção. eu Em só tudo tenho. você vê bênção. Entende? Isso é uma atitude mental sua. É a forma como você olha para a dor, para as coisas ruins que aconteceram, para as dificuldades que aconteceram na sua vida. Você olha e vê uma oportunidade. Você não se deixa abater, né, por isso. Então, eu sou muito grata porque essa sua disponibilidade é a disponibilidade que eu... Ficou mudo. Voltou? Voltou, agora voltou. Voltou? Voltou. Tá. Eu desejo ser essa pessoa. Você é um exemplo para mim. Eu sei que eu sou sua mentora, mas eu quero te dizer que você é um exemplo para mim. Um exemplo dessa atitude mental. Que tipo de pessoa você é na adversidade, né? Então, isso é uma coisa que eu queria te agradecer por confiar no Terapia em Ação, por confiar em mim e
mais uma vez, convidar todos vocês que estão aqui, se vocês estiverem interessados em participar do nosso seminário gratuito que vai acontecer. A gente não vai vender nada depois, tá bem? É um seminário gratuito para as nossas alunas treinarem, falar, né? A construção de conteúdo. Eu garanto que está tudo muito legal. Nós vamos ter um seminário gratuito dia 18 e 19, quarta e quinta-feira que vem, às 17h30, via Zoom. Se você quiser participar, vai no nosso link na bio, se inscreve, que a gente vai depois colocar você dentro de um grupo, e dentro desse grupo a gente vai enviar para você o link do Zoom da aula de quarta e da aula de quinta, para que a gente possa, então, compartilhar com vocês todo esse conhecimento construído. Uma das coisas mais importantes para mim como mentora não é parecer que eu sou o mais inteligente, é dizer para as minhas alunas que elas podem ser tão inteligentes e saber tanto ou mais do que eu em diversas áreas da vida delas. Eu acho que o verdadeiro mentor tem essa alegria, mas ao mesmo tempo eu também digo, eu não quero super méritos, né, como se eu fosse uma pessoa especial, mas também eu não vou carregar ninguém. Vocês precisam carregar as suas próprias dificuldades e suas próprias facilidades. O que eu estou aqui é para ajudar vocês a desenvolverem isso. Por isso, começamos o ano de 2023 com Você Pode Realizar os Seus Próprios Milagres. Para finalizar, eu vou deixar a Dione falar, mas antes disso eu quero dizer também que a partir de amanhã eu vou começar a bater um papo com vocês, eu vou divulgar que horário vai ser, porque nós vamos falar da Jornada da Heroína, que é um evento que vai acontecer no sábado. Eu tenho poucas vagas ainda, eu tenho 4 vagas disponíveis, e nós vamos fazer uma vivência transgeracional relacionadas ao feminino. Então, chama A Jornada da Heroína e o Resgate da Alma Selvagem. Vai ser no Novo Hotel, na Praia de Botafogo, um evento durante o dia todo, e eu espero que você vá, né, com a gente, porque as nossas vivências presenciais têm sido muito, muito, muito curativas e de muita transformação. Depois tem mais coisa aí, né, gente? Tem retiro no fim do mês, um monte de coisa acontecendo. Então eu queria agradecer, Dione, mais uma vez pela sua presença, por você ser minha aluna, por você estar com a gente no Terapia em Ação. Você vai falar muito ainda para muitas pessoas, eu não tenho dúvida. Eu que tenho que agradecer, né, ter encontrado esse grupo, né? Aí eu falo agora com toda certeza que eu encontrei como é que se fala? Não é o meu caminho, né? A minha turma. Encontrei a minha turma que pensa o que eu posso me expressar, que eu posso falar e entende, né? Às vezes a fala, entende as dificuldades, e se tiver que puxar a orelha, puxa, se tiver que passar a mão na cabeça, não, calma, que vai passar, e aí sabe o porquê que a gente está passando aquilo, né? Aquelas dores, aquelas dificuldades. Então, eu que agradeço a todas. Eu estava morrendo de saudade, mesmo que dê uma dor assim, tipo assim, meu Deus, tem que começar mesmo, não pode ser mais um pouquinho, ou não pode ser outra primeiro, depois. Aí eu falei assim, não, você tem que ser eu primeiro, mas tudo bem, vamos lá. Respirei. Aí eu lembrei, Johnny, foi você que escolheu. Então, respira fundo e vai. Vai que vai dar tudo certo. É isso. Assim, eu que tenho que agradecer, né? Amanhã a gente está aqui de novo, junto com amanhã a Fatinha, né? Fátima Souza? Amanhã é Fatinha. Amanhã o nosso tema. Eu não sei nada dos qual tudo esqueço. Cadê? Fernanda. Aqui. Amanhã vamos ter Dona Fátima Souza e vamos falar sobre o crescimento pelo esforço, né? Então também faz parte, também são tópicos que a gente está tirando aqui do livro. Você pode realizar os seus próprios milagres, que vai ser o nosso seminário da semana que vem. Eu peço que, se você gostou desse conteúdo, você compartilhe, que você convide as pessoas. É um seminário gratuito, que a gente possa estar junto na semana que vem, tá bem? Um grande beijo para vocês. Beijo no coração. Beijo. E meninas, em 5 minutos eu estou mandando para vocês o link do Zoom. Vamos lá, alunas do Roma, preciso dar uma palavrinha com vocês. Beijo no coração. Beijo. Até amanhã, meus amores. Otávio, obrigada. Beijo. Amanhã a gente está aqui de novo, Otávio. Se quiser estar com a gente, estaremos às 18 também. Tá bom? Beijo. Fiquem com Deus. Vamos iniciar esse ano produzindo os nossos próprios milagres, sabendo quem a gente é, trabalhando na nossa identidade, mas principalmente entendendo
que trabalhar na nossa mentalidade para que a gente seja forte, para que a gente seja corajoso, não é para a gente fingir que não tem problema, é para a gente saber como vai encarar o problema, tá bem? A gente poder encarar a vida da melhor maneira possível. E essa força está dentro de cada um de nós, porque nós somos centelhas divinas, nós fazemos parte, né, desse universo tão grande, tão maravilhoso, que é, né, o universo de luz que existe dentro de nós. Ao mesmo tempo que a gente abraça a nossa sombra, conhece e acolhe ela, nós começamos então a nos tornar cada vez mais iluminados, manifestando cada vez mais essa presença divina aqui na Terra. Beijos. Johnny, obrigada. Você é maravilhosa. Maravilhosa. Até amanhã, meus amores. Beijo. Voltamos com força total. Beijocas. Ixi, gente, como é que desliga? Eu já não sei mais. Tá aqui. Tanto tempo que eu esqueci como é que fecha a live. Bora!